Nós estamos aqui hoje com um corretor e também proprietário da VC Negócios Imobiliários, Vitor Cota Cordeiro. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo, prazer. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui de caráter aberto. Gostaríamos bastante de conhecê-lo melhor, né? E apresentá-lo também para toda a sociedade e comunidade cachoeirense e de Vitória. Vamos lá. Vamos lá? Como surgiu a ideia de ser corretor? Então, a ideia de ser corretor, ela surgiu, por incrível que pareça, por uma decepção por outro corretor. O que aconteceu? Eu e minha esposa iríamos comprar uma casa no litoral. E eu liguei para vários corretores, litoral que eu digo extensão, né? Marataízes até Vila Velha. Liguei para vários corretores, por incrível que pareça, eu já trabalhava em construtora, então eu já tinha conhecimento sobre isso, mas mesmo assim, como eu sempre levei muito em consideração, eu acredito muito no trabalho das pessoas, então eu acreditei que, através de um corretor, eu conseguiria ter uma melhor certeza de tudo que eu iria adquirir. Só que não foi no atendimento, até porque a gente adquiriu esse imóvel depois e fomos muito bem atendidos por uma pessoa lá no litoral. Mas eu liguei e todos me fizeram a mesma pergunta: é à vista ou é parcelado? E isso me trouxe uma insegurança. Falei, gente, mas será que todo mundo compra à vista? E nisso eu falei, não, eu quero comprar à vista, mas por que todo mundo me fez essa pergunta? Então eu criei em mim esse pensamento de que às vezes a pessoa podia ouvir primeiro a minha proposta, o que eu estou procurando, para depois inserir essa pergunta e não de imediato. E com isso eu tendo todo o conhecimento, já tinha 10 anos de incorporação, construção e incorporação, para quem não sabe, depois a gente fala exatamente como funcionam essas etapas, né? Mas eu sempre atuei anteriormente nisso. E eu fui atrás de um corretor para criar essa segurança, mesmo sabendo como funcionava a documentação, etc. Por quê? Porque um corretor, ele sabe exatamente aonde está o que você procura. Então hoje a gente atua sim como corretor, a gente tem uma imobiliária, como o Vitor vai dar sequência para nós, mas naquele momento eu estava com uma interrogação na cabeça. Então, para mim tirar essa interrogação e virar uma exclamação, eu precisava de uma ajuda profissional. Então, por isso foi criado posteriormente a VC. Ótimo, ótimo. Qual que é a sua visão do Cresce hoje no Espírito Santo? Então, o Cresce, a gente até teve numa palestra agora recente deles, eles indicam que é o ato regulatório, né? Eles regularizam em si, tem vários parâmetros, mas em si. Por conta de quê? Por conta da má circulação de pessoas que não têm a capacidade, nem a credencial, não sabem exatamente como funciona também, e eles estão ali para regular quem realmente pode ou não atuar como corretor, no estado do Espírito Santo e outros. O que é ser um corretor para você? Então, ser um corretor para mim é levar conhecimento às pessoas daquilo que a gente já sabe. É como perguntar a um médico uma opinião dele. Mesmo que ele não esteja vivendo aquilo, ele sabe sobre aquilo. Então, muitas das vezes a pessoa pergunta: como que você está falando sobre esse imóvel se você nunca residiu aqui? Porque a gente estudou sobre aquele imóvel, a gente sabe o que é na região, a gente sabe o que é o que pode ou não dar lucro, né? Porque nós temos pessoas que compram só para investir, já tem um imóvel próprio, já tem uma vida estabilizada e tem interesse em investir em imóveis. Então a gente atua para levar o conhecimento que a gente, nós corretores, nós no geral, não só eu, Vitor, mas para entregar a eles esse conhecimento que nós temos para poder atender da melhor forma possível. Ótimo, ótimo. E qual, na sua opinião, assim, qual seria a sua essência, Vitor, o Vitor Cota? Então, a minha essência é um pouco diferente das demais, acho que quem me conhece sabe. A minha essência realmente é do lado profissional. Eu tenho uma ambição muito grande pelo lado profissional e sou um cara que não tenho muita vontade de ter aquela amizade de pessoas que querem, no meio de uma negociação, fazer amizade. A gente, no meio de uma negociação, a gente está visando a compra e venda do imóvel ou locação, etc. Mas não é um ar de momento da gente ofuscar o principal, que é o objetivo real, né?
Falando em objetivo, quais são os objetivos da AVC hoje para você? Então, o objetivo da AVC hoje é muito interessante. A gente vem crescendo de 4 em 4 meses, 4 a 6 meses no máximo, a gente faz uma repaginada. Igual agora que a gente acabou de adquirir equipamentos novos, né? Acabou de adquirir computadores, notebook, sistema. Também inovamos a nossa logo aí para mudar um pouco o ar, né? Acho que a mesmice também cansa. Então a gente vem aí inovando de período em período. Nosso objetivo, conforme perguntaram, nosso objetivo hoje é a expansão. Eu acho que a gente já está programando para o escritório ser uma base legal para começar a receber imóveis de outros lugares, não só de Cachoeiro e regiões próximas aqui. Então eu acho que a nossa base ela está andando para a gente conseguir fazer dessa base aqui, desse pequeno espaço que a gente tem hoje, uma base para um novo grande espaço. Eu acho que seria isso. Ótimo, então pode aguardar que vai ter novidades grandes, né? E pegando esse gancho da empresa, né, da AVC Negócios Imobiliários, que é bem interessante que você falou, ela surgiu tem quanto tempo, assim, pegando, lógico, a sua carreira profissional como autônomo, né, até a criação da AVC Negócios Imobiliários? Então, eu comecei pelo lado errado. Eu costumo falar isso, que eu comecei errado. É um errado que deu certo, tipo Charlie Brown. Por quê? Porque a maioria das vezes a pessoa começa numa imobiliária para conhecer a imobiliária, posteriormente, às vezes nem tem contato com uma construtora, tem no âmbito de venda. Eu comecei pela construtora, então a gente fazia incorporação, tive o privilégio de atuar em alguns imóveis em Cachoeiro, que para mim foi muito agradável, porque tive conhecimento próspero. Como eu sempre fui muito direcionado, eu consegui tirar muito proveito de todas essas informações. Então, com isso, o que nós hoje, imobiliário, procuramos? Nós procuramos as construtoras para prestar o nosso serviço. Então, eu estava do outro lado. Eu era a construtora que as imobiliárias prestavam serviço. Então, eu aprendi de uma forma mais intuitiva, melhor se falando, de uma forma assim, mais elaborada, a conseguir chegar no objetivo final. Então, qual o objetivo final da construtora? Concluir no tempo adequado e efetivar as vendas. Qual o objetivo do corretor? Vender o que tiver disponível. Mas a gente sabe que dentro desse período tem os parâmetros. Por exemplo, puxando o gancho, né? Quando você lança com um valor diferenciado para você ter aquele primeiro contato. Depois você tem o decorrer da obra, a evolução, etc. Então, tem todo um parâmetro aí que tem que aprender qual é a fase para conseguir chegar no objetivo final, que é a conclusão 100% da venda, da incorporação e posteriormente as matrículas, etc. Financiamento e tal. Então, são muitos trâmites aí. Essa sua experiência com a construtora, a gente pode considerar que isso é um diferencial Vitor como profissional, né? Como consultor na imobiliária, isso acaba sendo um mais a mais, ali uma carta na manga de conhecimento, que a maioria não tem, né, esse conhecimento. Então, isso daí com certeza, assim, quem tiver a possibilidade de tentar ir além do que aquele objetivo que é o real, por exemplo, a gente está falando de imobiliária, né, pessoal? A gente está falando de imobiliária, ao mesmo tempo que a gente está tentando puxar o gancho para a construtora. Então, se você for olhar o mercado da construção civil em tudo, ela movimenta muito. Ela movimenta uma parte integral aí que não para de sair do lugar. Em todo lugar que você for, você vai ver um material de construção, mão de obra, você vai ver ferragem. Se a gente for ver, vamos lá dar um exemplo daqui. A gente está no Espírito Santo, em Cachoeiro, né? Qual que é o nosso maior foco? Rochas ornamentais. As rochas ornamentais são voltadas para a construção civil. E a construção civil aqui movimenta muito por conta das nossas rochas ornamentais. Aí a gente vem carreta, vem ônibus para levar os funcionários, alimentação. Então, assim, é um leque que no final das contas, de todas essa junção ali, a construção civil ela movimenta
esse espaço todo, né? E a gente é uma pecinha dela, na verdade. É essa cadeia, né, que você quis dizer, né? Sim. Essa cadeia que envolve a questão da construção civil e a relevância dela para criar emprego, para movimentar a cidade comercialmente, economicamente falando, é muito legal, é muito relevante. Vamos aprofundar um pouco. Como que funciona a locação aqui na VC Negócios Imobiliários? Lógico que tem um método de trabalho próprio, né? Cada imobiliária tem o seu método de trabalho. Eu acredito que aqui existem os processos próprios da imobiliária, a forma de tratar o cliente de forma mais exclusiva. Você até tinha falado isso um pouco antes da entrevista. Me explica melhor como funciona. Então, como você falou, Vitor, existe uma diferença de uma pessoa para outra, de uma imobiliária para outra. Obviamente, cada um tem o seu modelo, né? Se está dando certo é porque convém, né? Mas o nosso modelo, até então, é ser bem isolado e bem transparente com os nossos clientes em negociação, sendo locação ou venda. Por quê? Pode ver que a gente nunca posta vendido, alugado, porque isso atrai uma pessoa de má índole para ir até essa pessoa. Supondo que eu tenho um imóvel de 1 milhão vendendo, a pessoa sabe que o imóvel é meu, várias pessoas sabem porque eu residia naquele imóvel. Aí eu vou lá e posto no meu Instagram, que é muito ativo, vendido. Uma pessoa de má índole, ela vai ver que esse imóvel foi vendido e que eu estou de posse desse valor. E isso daí pode trazer vários danos para essa família. Então a gente não coloca isso para locação e para venda, obviamente. Não tem nenhum contato na locação, melhor se falando, o inquilino com o proprietário. Até porque isso daí traz um contato futuro entre ambos que é muito desgastante. E tudo que o inquilino e o proprietário não querem é ter desgaste na hora de uma locação. Esse é o papel da imobiliária em si, né? Intermediar da melhor forma possível. Intermediar e tirar essa carga de ambos. E tanto que a gente tem várias pessoas que alugam inquilinos que pedem para nós fazermos essa intermediação. A gente já fez várias consultorias aqui de inquilino apresentando o contrato e vendo o que tem ali que pode ser alterado. Inquilino solicitando que nós confeccionamos contrato entre ambos para poder ter mais segurança, principalmente quando é o lado industrial, né? Porque o lado industrial ele tem um peso maior. Supondo aí, já vi isso, tá? Supondo aí que eu abro a minha imobiliária hoje no imóvel de uma pessoa e o aluguel está R$500, mas vale 2. Mas está muito tempo parado, meu amigo, ele deixou eu botar por 500. Informal, tá? Mesmo informal que eu estou falando, existe a questão da pessoa ter o verbal, né? Porque, querendo ou não, dentro da lei, o verbal ele tem validade, assim como também um parâmetro legal das bases. Não vou entrar nesse método, porque senão a gente vai falar muito sobre talvez algo mais maçante, né? Então, dentro desse parâmetro, a gente pode observar que a segurança ela se cria depois que efetivado o contrato, ambos terem ciência de tudo que está sendo dito naquela parte. Que aí você vai alugar um imóvel comercial, por exemplo, você vai alugar por 3, 5 anos e você não quer amanhã ser surpreendido por um valor 3, 4, 5 vezes maior, né? Não, isso daí é algo... A gente teve um agora recente, não posso falar nomes, né? Por questão da lei de proteção de dados, mas a gente também atua bem nessa questão, né? A gente é bem isolado para isso. Mas a gente teve uma que a pessoa subiu de 7 para 22 mil o valor do aluguel. E dentro de um parâmetro legal entre eles lá, eles ficaram os dois perdidos, né? Quem queria aumentar e quem estava para pagar. Mas assim, é algo que ocorre. Não é algo que não ocorre, não. Ocorre e eu aconselho sempre procurar um profissional para lidar com essa situação, para iniciar ali, ter como concretizar ambos consciência de tudo. Você tem um conhecimento bem técnico, né? A gente vê que você tem uma estrutura já bem sólida no que você fala, no que você vivencia. Quantos anos de profissão você tem? Como cresce mesmo, né? Então, depois da construtora, da incorporadora que já te deu um know-how, né? Que aí foram 10 anos lá, né? Posterior a isso,
eu já dei, foi assim, concretizou uma incorporação, foi entregou a chave 100%, zerou a conta, ali foi o meu ponto inicial para uma nova vida, né? Um novo parâmetro de vida. Então, dali para frente, eu já estava com o meu Cresce, eu já estava com essa visão de ser um corretor independente, né? De ser um autônomo, melhor dizendo. Só que com isso, depois dos 10 anos, a gente tem aí essa questão e, consequentemente, a gente veio a montar a imobiliária por questão de necessidade. A gente tem aqui em Cachoeira um exemplo que está fechado até hoje, que eu posso até citar aqui, de um empreendimento que o rapaz, assim, ficou impecável, coisa de louco, lindo. Só que o cálculo dele foi o oposto do que eu penso. Ele fez o quê? Ele fez um lugar lindo, acreditando numa quantidade de consumidores para aquele local. Ele não fez o oposto, que é o que nós fazemos. Nós criamos a necessidade para a quantidade de atendimento que vem sendo feito. Então, a cada vez que aumenta a nossa rotatividade, a gente tem a necessidade de ampliar o nosso espaço. Diferente de quem já tem um espaço muito grande e fica lá esperando chegar o cliente e tem que manter aquele espaço todo. Então, aqui eu posso dizer que nós estamos enxugados para atender a quantidade que a gente tem de necessidade. Por isso, às vezes tem imóveis que a gente entra no mérito de falar para a pessoa, esse valor não é adequado, esse valor é um valor muito fora do que é realmente. Vou explicar, para ficar também mais certo. Às vezes a pessoa tem um imóvel que falaram com ela que vale 5 vezes a mais. Valor exorbitante, vale 200, a pessoa quer 1 milhão. Vai chegar nesse valor de 1 milhão? Uma hora vai, talvez daqui a 10, 20 anos, com a evolução do mercado, pode ser que lá valorize, como pode ser que desvalorize também. Mas como que desvaloriza? Imóvel desvaloriza. Pessoal, tem um centro de Vitória. Estou dando um exemplo. Há muitos anos atrás era uma potência. Evoluiu tanto que agora não é mais. Então quem tem imóvel lá não tem o valor que poderia ter tido há muitos anos atrás. Em consequência disso, a gente tem outros lugares também aqui em Cachoeiro que evoluíram agora de uma forma grosseira. Também, vamos lá, Vitória, Camburi. Você não tem terreno lá mais para venda. Casa que tem pequena, demole, faz um prédio, por exemplo, é um valor razoável, agressivo, assim, melhor se dizendo, para um terreno que antigamente não era esse valor todo. Então, a evolução ela vai para um lado ou para o outro, né? Então, o que nós fazemos aqui? Nós, sempre que a pessoa entra em contato conosco, a gente dá uma sugestão de venda, mostrando para ela o parâmetro real naquele momento. Ah, mas é válido para daqui a 10 anos? Não, não é válido para daqui a 10 anos, é válido para colocar o imóvel disponível naquele momento. E o exemplo agora também da pandemia. Antes da pandemia era um valor, depois era outro, não tem como. Ah, mas é só 2 anos, evoluiu. Então, isso daí deu uma diferença boa. Ótimo, realmente. Você é um cara muito letrado, né? A gente vê que você tem um conhecimento mais aprofundado de livros. Você costuma ler quais livros na sua vida pessoal, assim? Vamos sair um pouco do profissional, né? Então, na minha vida pessoal, eu sou muito pro lado financeiro. Eu adoro o lado financeiro, eu acho que isso daí é algo que eu me identifico, né? Então, eu até separei aqui alguns. Eu acho que esse daqui tem um fundamento assim, hiper importante para você que não sabe como agir, talvez. Então, as 48 leis do poder, isso daqui é muito interessante. Estou falando porque eu já li, tá? E dentro desses eu pude ter uma evolução muito grande. Então, a evolução e a transparência para outras pessoas é sempre bom. Eu já li vários livros, não gosto de guardar, tanto que esse final de semana mesmo a gente doou 10 livros mais ou menos, porque eu e minha esposa, a Bárbara, é formada em letras também, em contabilidade. Então a gente lê livros e não tem o hábito de guardá-los, e sim de doá-los. Esse daqui, Deixe de Ser Pobre, do Duda, é muito legal, dá para aprender assim, da base ali, bem interessante.
Esse eu vou até deixar para... Esse daqui é algo que para mim faz total diferença. Eu até indico para qualquer uma pessoa que tem um âmbito de talvez entender um pouco sobre a mentalidade, comportamento do lado financeiro e futuro. Esse daqui, Pai Rico e Pai Pobre, para mim é o melhor livro que eu já li até hoje. É um livro que ele contém ali informações que podem sim, como dizem, né, mudar o seu mindset. Então esse daqui é um livro que para mim fez muita diferença, faz muita diferença. A gente usa Kindle também, né? Então esses livros aqui são os únicos praticamente que eu gosto de guardá-los, porque se você for olhar ele aqui até tá desgastado assim, ó, todo marcado, ele é amarelo, mas tá tudo marcado, que a gente fica, às vezes eu pego e dou uma olhadinha aqui e ali, porque é algo muito legal. Mas eu aconselho sempre a pessoa ler esses 3 livros aqui, que fazem muita diferença no seu dia a dia como pessoa, como empreendedor, como futuro gestor de algo. E essa é a minha dica. Ótimo, ótimo. Quais foram os seus primeiros clientes? Você tem isso em mente ainda, guardado? Nossa, isso daí é muito legal. Quais foram os meus primeiros clientes? Eu lembro muito bem. Não vale a mãe, tá? Não. Não. A mãe, não. Então, isso daí eu posso até citar nomes, eu acho que é agradável, a pessoa vai entender de lá. O meu primeiro cliente foi o Erivelto, um colega do meu irmão, que veio até mim. Pra mim é muito legal falar sobre ele, porque ele é nosso cliente até hoje, né? E, assim, é uma pessoa que, não sei como, né, ele soube, e ele falou comigo: Vitor, o que você precisa, me passa seu Pix, assim, essas coisas que a gente não ouve, a gente ouve ao contrário. Todo mundo fala assim, que quando a gente inicia algo, quando a gente inicia algo, a gente sempre vai passar por muita dificuldade, todo mundo que está perto não vai te ajudar. Só que eu não posso falar sobre isso. Não posso. Eu tô falando do Erivelto que foi o primeiro, no primeiro dia. Mas no segundo dia teve outro, no terceiro teve outro. Então, o escritório só existe hoje porque essas pessoas, porque quando eu saí de onde eu estava, eu não tive rescisão. Então, o escritório só existe hoje porque essas pessoas que se prontificaram, não sei, talvez Deus tocou o coração, eu acredito muito nisso, eu acho que eu tenho muita fé para isso, mas se eu falar que foi mérito meu, foi algo que eu procurei, mas nunca achei que seria tão agradável como foi. Então, assim, desde advogado também, que eu tenho um Diego que fez a mesma coisa. O que você precisa? Pô, essa cadeira aí, tem cadeira e quadro aqui, e por incrível que pareça, tem uma cafeteira. Eu já tive a oportunidade de trocar várias vezes, eu não tive coragem, porque eu olho pra ela e lembro do Diego. Então, assim, pra mim, é algo muito legal, e isso não vai nunca mudar. Eu posso hoje fazer uma venda de milhões que não tem o mesmo sentimento, vão ser outros, mas esse sentimento não tem igual.